Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora de La Salete, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, salve Maria. Hoje daremos início à nossa 13ª aula do Catecismo. Trataremos do tema sobre o segundo, o terceiro e quarto mandamento da lei de Deus. Na aula anterior nós vimos o primeiro mandamento da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e vimos todo o seu significado. Vimos também um pouco da devoção dos santos, que nós dissemos que há uma diferença substancial, entre o culto que se presta aos santos, ao culto que se presta a Deus e à Santíssima Virgem Maria, que é um culto mais excelente que o culto aos santos, mas não chega a ser um culto, a Deus, que é o culto de idolatria. O culto a Deus é o culto de idolatria. E hoje nós veremos, a partir do segundo mandamento, que nos diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Também veremos o terceiro mandamento: guardar os domingos, para santificar os dias do Senhor. E o quarto mandamento: honrar pai e mãe. Veremos todo este discorrer dos mandamentos. Normalmente, quando falamos dos mandamentos, não estamos falando apenas de regras, apenas de preceitos que nós devemos cumprir, mas tem um significado, não somente um significado, tem uma forma, em sentido corrente, uma forma substancial de cumpri-los, o motivo que nos leva a cumprir estes mandamentos. Para muitas pessoas, os mandamentos se fazem difíceis porque não tem um motivo, aquilo que os tende a cumprir, aquilo que os leva a cumprir estes mandamentos. Então, muitas vezes, de fato, fica difícil e fica muito fácil cair, não obedecê-los. Mas os mandamentos são feitos para obedecê-los. Entretanto, para obedecê-los, nós também devemos saber o motivo de estar fazendo isto. Não por necessidade em si, mas porque nos facilita cumpri-los. E por que eu digo não por necessidade em si? Porque os mandamentos em geral, com exceção do terceiro, já nós veremos porquê, eles são naturalmente obedecíveis. Todos nós podemos obedecê-los naturalmente, inclusive uma pessoa que nasça em um local que nós não temos conhecimento e nunca teve acesso à religião católica, esta pessoa também pode obedecer esses mandamentos como nós obedecemos. Como nós obedecemos. Por isso que chama-se também de leis naturais. E vemos que o terceiro mandamento é uma exceção desta lei natural. Já vemos por quê. Mas então, e o que nos leva a obedecer esses mandamentos? O que nos pode ajudar a obedecer esses mandamentos? Nós vimos, em todas estas aulas de catecismo, eu tentei pelo menos transmiti-los, que nós somos feitos para amar a Deus. E não somente para amar a Deus, mas também para amar o nosso próximo, por amor de Deus. Por amor de Deus. E que um amor ao próximo e amor de Deus, eles não andam separados, eles devem andar em conjunto. Então, quando nós obedecemos esses mandamentos, nós temos algo que nos leva a obedecer, que é o amor. E é justamente para ter este amor que nós obedecemos esses mandamentos. E o amor, em princípio e ao final, é nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente nosso Senhor Jesus Cristo, não somente a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que nós também já vimos, não somente a segunda hipóstasis, mas a Deus mesmo, a Deus nosso Senhor em sua completude, Pai, Filho e Espírito Santo. Pois é o mesmo Deus em distintas hipóstases, em distintas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Entretanto, que nós também vimos que aquela obra do Pai é atribuída ao Pai, e aquelas obras atribuídas ao Filho e ao Espírito Santo também são atribuídos para as três pessoas, com as três pessoas. Eles trabalham juntos porque é o mesmo Deus, mas são pessoas distintas, que é um mistério. Nós não podemos
digamos, compreender naturalmente, né? A não ser que Nosso Senhor, por sua graça, né, por sua excelente graça, nos revele como fazê-lo. Então, esta atribuição, né, às três pessoas, esta participação de cada pessoa na outra pessoa, a igreja chama de pericóresis, né, que é como se o Pai estivesse ali no Filho e no Espírito Santo, né, enfim, e as três pessoas trabalham comumente, né, apesar de terem características particulares atribuídas a cada uma delas. E elas não são as mesmas, né, no sentido de serem as mesmas pessoas, as mesmas hipóstases, mas é o mesmo Deus. Né? Não, algumas palavras, né, que eu disse aqui não precisa compreender exatamente agora o que significa, ok? Mas simplesmente para que nós tenhamos claro, né, que o mistério da Santíssima Trindade é o de fato que nos move, né, a obedecer a esses mandamentos. E não só o mistério da Santíssima Trindade, porque é um mistério, mas porque ele faz parte da realidade em si, ou seja, faz parte da realidade. Quando nós estudamos sobre os atributos divinos, os atributos de Deus, né, nós vimos que Deus, ele é longâmine, e ele está presente em todas as partes, inclusive em nós, né, inclusive em nós. Então, quando nós temos consciência que um Deus puríssimo, belo, bom, longâmine, verdadeiro, né, todos estes atributos que se atribuem a Deus, que são de Deus, né, quando nós vemos que Ele está aqui presente, né, que Ele está aqui entre nós, nos vendo e nos amando, né, quando nós estamos certos desse amor de Nosso Senhor a nós, né, é isso que nos leva a não transgredir os mandamentos da lei de Deus. Então, é por isso que nós estamos dando os mandamentos da lei de Deus. Né? Não vamos dar apenas regras, né, mas vamos dar regras para que nós não ofendamos a pessoa de Nosso Senhor, né? E também para que nós tem uma consequência disso, né? Que aqui mesmo na Terra nós possamos viver bem, né? Viver de fato bem, né? Eu estou feliz, estou bem, né? Estou bem, mesmo passando por adversidades, passando por digamos por momentos difíceis que nós passamos em nossa vida, todos nós passamos em nossa vida, não é mesmo? Nós estamos de fato bem porque estamos com o nosso Senhor, né? E estou certo que este Deus longâmine, este Deus que está em todos os lugares, né? Ele está me amando, né? Apesar de ser quem eu sou, né? De ser este pecador que nós somos. Perdão. Certamente Ele não ama o pecado. Isso é incompatível com a natureza de Deus, né? Mas Ele ama nós, Ele nos ama, né? E a causa de Ele não amar o pecado, né? Nós devemos procurar todas as maneiras de não ofendê-lo, né? Porque o pecado é justamente isso, é uma ofensa a Deus, né? Uma ofensa a Nosso Senhor. Nós não queremos ofendê-lo, nós não queremos ofender aquela pessoa que nós amamos. Se eu amo de fato minha mãe, eu vou buscar obedecer o que ela me pede, né? Se ela está me pedindo isso, se eu vejo que isso é bom, né? E normalmente quando nossas mães, nossos pais nos pedem é bom, eu vou obedecer, se eu amo de fato, né? Assim também no casamento, né? Assim também na vida sacerdotal nós temos que fazer certos sacrifícios, né? Por amor a Nosso Senhor. No casamento também. No casamento tem as suas particularidades, né? Eu não vou trair minha esposa porque eu a amo, né? E mesmo que apareça a mulher mais bonita do mundo à minha frente, eu estando casado, eu não vou traí-la, né? Eu não posso porque eu a amo. Então nós vemos que também este amor está ligado à vontade, né? Está ligado ao nosso espírito, né? Então é a causa, de nós estarmos estudando o catecismo, é o motivo de nós estarmos estudando o catecismo, ok? Bom, acho que eu me alonguei um pouco na introdução, mas o segundo mandamento da lei de Deus, né, ele diz para não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, né, para não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Também vimos que todo mandamento, né, ele tem um duplo preceito, né, que é um preceito negativo, né, e um preceito positivo. Ou seja, isso quer dizer que Deus nos manda fazer alguma coisa e nos proíbe fazer outras, né? Então é isso que nós veremos, né? Bom, então no preceito afirmativo, né, Deus
nos manda honrar o seu nome, o nome dele, né? E jurar religiosamente por ele. Quando nós fazemos juramentos solenes, por exemplo, perante um tribunal, nós usamos o nome de Deus, né? Por quê? Porque é uma presença real que está ali e que nós o chamamos como testemunha nossa, para dizer que nós estamos falando a verdade, que nós estamos a serviço da verdade, né? Então, este é o preceito. É afirmativo, né? Ou seja, honrar o nome de Nosso Senhor e jurar religiosamente por ele. E o preceito negativo, né, deste mandamento, do segundo mandamento, nos proíbe desprezar o nome de Deus, menosprezar o nome de Deus, né? E tomá-lo em falso e jurar por ele em falso, né? Vanamente ou temerariamente. Nós veremos tudo isso que significa. Bom, e quando nós nesse segundo mandamento, o que ele nos proíbe é toda profanação do nome de Deus, né? E nós profanamos o nome de Deus com cinco vias, digamos, né? Com cinco maneiras. A primeira, né, é pronunciando o nome de Deus sem respeito. Né? Ou seja, como se eu pronunciasse o nome do José, como se eu pronunciasse o nome da minha avó ou do meu amigo, né? Então, quando nós fazemos isso, nós estamos faltando com este mandamento. Nós pecamos, né, por irreverência, contra o santo nome de Deus, quando se pronuncia este nome com certa ira, né, com ódio, ou com alguma leviandade, né, leviandade. E também, né, aplica-se, aliás, este mesmo preceito às coisas sagradas, né, aos nomes dos santos, às coisas que estão relacionadas com Deus, né? Assim como são as matérias da religião, né? Como é a própria liturgia, né? A própria, enfim, as coisas que são consagradas a Deus. Por isso que nessa crise da igreja, né, é muito bom ter cuidado com o modo de tratar os assuntos sagrados, os temas sagrados. Por exemplo, eu vejo aí, né, que há muita briga nessas redes sociais, enfim, nessas disputas, né, entre os católicos, sobre liturgia, por exemplo, é um tema, né? Muitos combatem a liturgia de Pio XII porque a liturgia de Pio XII faltam certos elementos ali, outros aqui, enfim. Só que, né, quando nós fazemos isso, quando nós estamos combatendo uma liturgia, né, que a igreja mesmo nos impõe, nos pede, né, combatendo, digamos, diminuindo a sua dignidade, assim como é a mesma coisa, né, que tentar diminuir a dignidade do nome de Deus, né? Por quê? Porque se relaciona diretamente a Deus. Não é por nada, né, que é um cânone, né, que diz mais ou menos o seguinte: aquele que menosprezar, desprezar, né, ou que tratar com leviandade, né, as vestes litúrgicas, as cerimônias litúrgicas da igreja, seja anátema, né? Por quê? Porque são coisas que tratam diretamente com o nome de Deus. Então, quando nós tratamos, né, desses temas que estão relacionados diretamente com o Nosso Senhor, com a glória de Nosso Senhor, com o que é sagrado, nós devemos ter muito cuidado, né, muito respeito, muita veneração, assim como nós temos pelo próprio nome de Nosso Senhor, né? Então, não se trata desses temas, né, com leviandade. Não se pode tratar. Isso é inclusive um pecado, né? É um pecado porque nós estamos tirando a nossa devida obediência a Deus, ou seja, às coisas de Deus, ao que Ele mesmo instituiu, para obedecermos aquilo que nós pensamos, né? E nem sempre aquilo que nós pensamos é o correto, hein? Mesmo com todas as preposições, tudo bem colocado, tudo bem desenvolvido, mas não quer dizer que estamos corretos. Ok? Então, o caminho seguro, certo, né, de chegar ao céu e de estar obedecendo os mandamentos da lei de Deus é obedecendo os mandamentos, né, e os preceitos, e mesmo aquelas coisas mais acidentais da igreja. Tá para ficar claro, né? Bom, então nós vimos que se peca, né, por irreverência quando nós pronunciamos este nome ou as coisas relacionadas a este nome com leviandade, né, ou com ira, ou menosprezando-os, né? E quando se peca, a segunda forma, de pecar, de profanar o santo nome de Deus, é quando nós pecamos por blasfêmia, né? Já dissemos a primeira reverência, agora por blasfêmia, né? E peca-se por blasfêmia quando injuriamos, o nome de Nosso Senhor, o nome de Deus, né?
Também peca-se por blasfêmia, mesma coisa, quando injuriamos o nome dos santos ou das coisas ligadas à sagrada religião, a religião católica, né? Por pensamentos, palavras e obras, né? Então, até mesmo aquela intenção voluntária que eu tenho de querer desprezar as coisas sagradas, né, já é um pecado, né? É um pecado. E é bom nós vermos aí onde está nosso erro, né, que normalmente vem do orgulho. Todo pecado, aliás, vem do orgulho, né? De onde estão estes erros, em que nós estamos errando, para que nós possamos, digamos, trabalhar com mais força, né, a favor tanto de minha salvação quanto da salvação do meu próximo, né? É necessário que o próximo se salve, é necessário que eu me salve também, né? E para que o próximo se salve é necessário que eu não me escandalize, né? Não podemos escandalizar por coisas que não são matérias de escândalo, né? Então nós pecamos por blasfêmias quando se injuria o nome de Deus, né, e se injuria as coisas diretas relacionadas a Deus, né, as coisas sagradas. Por isso que no Antigo Testamento a blasfêmia era tratado com pena de morte, né, com pena de morte. Por isso que lá no livro de Levíticos, capítulo 24, versículo 16, diz o seguinte: o que blasfemar o nome do Senhor seja punido de morte, todo o povo o apedrejará. Então, todo este espírito de zombaria da religião, de zombaria das coisas sagradas, de zombaria, né, do que está relacionado ao culto divino e a Deus mesmo, né, deve ser evitado, deve se repudiar. Devemos ficar longe dessas coisas. Ok? É bom lembrar que todos aqueles pecados que eram punidos por pena de morte no Antigo Testamento são os pecados que nos deixam em pecado mortal atualmente, né? Então há uma analogia aí, né? Bom, a terceira forma, né, de profanar o santo nome de Deus, profanar o santo nome de Deus, de fato, seria por imprecação, né? Imprecação, ou imprecações, né? Ou rogar pragas, aquele famoso rogar pragas, né? Isso eu acho que eu nem preciso me alongar muito, todo mundo sabe que é rogar pragas, né? Que é o desejar a mal a si mesmo, né? Eu quero mais morrer mesmo, hoje e acabou, né? Ou, enfim, esses palavrões também que nós usamos, né, contra as outras pessoas, também é rogar certas pragas, né? Então, aí também, né, se desonra o nome de Deus, né? Mas também, principalmente, quando se relaciona, né, as coisas santas, rogar praga às coisas santas, quando de fato nós estamos com ódio da religião, né, e por isso começamos a, digamos, não tem um vocabulário melhor para isso, mas começamos a desonrar, né, a desonrar aquelas coisas que estão relacionadas diretamente com a religião. E este costume, né, ele não é somente pecaminoso, mas ele também é prejudicial. Por quê? Porque eu costumo dizer, talvez eu tenha lido em algum lugar, né, que a boca ela costuma transmitir aquilo que está no nosso coração. Então, quando nós começamos a falar coisas assim, a falar desses temas contra Nosso Senhor, contra as leis de Nosso Senhor, contra a sua igreja, contra a sua liturgia, né? Isto mostra também o que nós temos no nosso coração, na nossa alma, né? O estado de nossa alma. Então, temos muito cuidado, né? Então, vocês podem ver aqui que este não desonrar a Deus já é um efeito do amor que eu tenho a Deus, entende? Então, é nisso que nós devemos focar, é isso que nós devemos ter em conta. Então eu estou obedecendo esse mandamento porque é como automático, é como algo automático porque eu amo a Deus, né? Mas Deus, ele nos põe esses mandamentos para nos lembrarmos, olha, então se você não está fazendo isto, é porque está faltando o seu amor a mim, né? É isso que ele quer dizer, ok? Enfim, o quarto modo de profanar o santo nome de Deus, né, são por juramentos pecaminosos. E o que significa exatamente jurar, né? Jurar é apresentar a Deus infinitamente sábio por testemunha de que se diz a verdade. Então chama-se juramento assertório, né? Ou de que se cumprirá uma promessa e chama-se juramento promissório. Só que o juramento assertório e o juramento promissório, eles são bons. Eles são bons. É permitido, né?
pois isto é um meio do qual se confessa a veracidade de Deus, a sabedoria divina, né? No que se relaciona àquilo que eu estou dizendo. Isto é bom, né? Mas, quando se faz desses juramentos por coisas negativas, torna-se o mal, né? Por objetos negativos. Então, por isso que lá em Jeremias, capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte, né? Jurarás em verdade, em juízo e em justiça. Né? Justamente por isso. Então, vamos ver como se pode pecar jurando. Então, tem 3 modos de pecar jurando, né? O primeiro deles seria quando se fala falso, né? Ou seja, quando eu estou falando alguma falsidade, alguma coisa que é mentira, né? Ou mesmo quando se fala algo que está em dúvida, né? Que eu não sei se de fato é correto. Então, aí também está pecando por juramento. Já explico por quê. E por quê? Aliás, vamos explicar agora por quê, né? Jurar falso, né, é assegurar com juramento que uma coisa é verdade, né? Sabendo que é mentira, e também afirmar com juramento que se cumprirá o que se promete, não tendo realmente a intenção de cumpri-la, né? Nós falamos lá de juramento assertório e juramento promissório, enfim. Então, tenha em conta isso. Também peca-se por juramento, né, quando se jura sem necessidade, jurar por leviandade, né? Eu estou bebendo um copo de água, e eu juro a você que estou bebendo um copo de água. Isso é leviano, né? Ou seja, para quê? Pra quê? Então, assim, nós devemos... Nós devemos... falei do copo de água, estou bebendo água, né? Esse aqui da garganta secou, mas enfim. Então, nós devemos jurar, né, naqueles momentos mais solenes de nossas vidas, né? Mais importantes, assim, naqueles momentos que de fato necessita, né? Bom, também se peca quando se jura fazer algum mal ou deixar de fazer algum bem, né? Que você está ali mudando o objeto do juramento, que tudo que Deus criou, né, são feitos de fato para aquelas coisas que são boas, né? Então, o juramento nós podemos usar para coisas que são boas. A partir do momento que eu estou pecando, né, mudando esse objeto do bom, né, ou seja, esse objeto do bem, né, que se relaciona de certa forma, né, segundo o Quid, a Deus, quando eu uso isso de forma contrária, ou seja, jurando por mal, eu estou pecando, né? E o catecismo nos adverte, quando nós fazemos isso, né, nós não podemos cumprir essa promessa, nós devemos de fato voltar e fazer penitência pedindo perdão, né? Procurar um padre para isso. Bom, e todo juramento ele deve ser cumprido. Ele deve ser cumprido. Se você faz um juramento, ele deve ser cumprido. Isso é obrigação. Com a exceção, né, se eu cumprir fazer alguma coisa má, porque aí você já errou o seu objeto, né, o seu objetivo do qual você está jurando, o motivo do qual você está jurando e do qual provém, que é do mesmo Deus, né? Então, quando nós juramos em falso, né, principalmente diante, né, de um juiz ou diante, enfim, de um momento solene, né, nós cometemos um crime muito grande, ou seja, um pecado muito grande, porque primeiro chama-se como testemunho da mentira ao próprio Deus, que é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas, né, e assim tal juramento é uma blasfêmia. Então você está... é um pecado grave, um pecado gravíssimo, né? E segundo, porque destrói-se o meio mais sólido de conservar a fidelidade e a confiança entre os homens, porque se nós não tememos nem mesmo o nome do Altíssimo de Nosso Senhor, né, que nome é que nós poderemos temer? O que nós poderemos temer? Nós não tememos nada, né? Ou seja, já aqui neste plano, porque lá na outra vida, né, quando nós morremos aqui neste plano, nesta vida aqui atual, né, material, passageira, nós vamos ter que prestar contas a Nosso Senhor, sim ou sim. Nós não temos como escapar desta verdade, né? Por isso que, quando se estuda a filosofia, a teologia, né, se estuda todos aqueles princípios dos quais faz a pessoa, de fato, enxergar, né, ver, perceber que este mundo criado, né, é de fato provindo, né, da força divina, né, do próprio Deus, de Deus mesmo.
Não tem como escapar. Se nós estamos a verdade objetiva, sendo que a verdade é a adequação da ideia e o objeto, né, sendo que eu tenho um espírito, né, de humildade, de aceitar a verdade como ela é e não como eu desejo ser, né, nós chegaremos a esta verdade muito facilmente. Né, de fato, estaremos convencidos de que Deus Nosso Senhor fez todas essas coisas e que nós temos que prestar contas a eles no final. Né? Isso é muito sério. Nenhuma filosofia, nenhuma espécie de estudo sério, né, pode contradizer essa verdade. Né? Se contradizer essa verdade é porque não é verdade. Está tudo muito bem pré-determinado, tudo muito bem feito. Né? Isso chama-se também a providência divina. Está muito pré-determinado, muito bem feito. Não tem como fugir dessa verdade. Por isso que o catolicismo, né, é a religião por excelência. Né? Porque veio o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele veio de fato, ele existiu historicamente, né? Pode procurar até nessas fontes que são contra a religião, ninguém nega isto. Né? Se a fonte for séria, claro, eu posso dizer aqui, negar, mas não estou sendo sério. Mas se busca em uma fonte séria, qual é a fonte séria, inclusive contra a nossa religião, nossa sagrada religião, se vê que Nosso Senhor, ele falou aquilo mesmo, né? Ele falou que ele era o caminho, a verdade e a vida. Né? Ele de fato morreu na cruz, né? Ele morreu por esta verdade. E ele disse que ele voltaria. Né? E que tudo nesse mundo passaria, mas nas suas palavras não irão passar. Né? Então, tenhamos em conta isso, tenhamos em conta esta verdade suprema, né? Que tem um providenciador aqui em tudo. Né? E que está mesmo em você, está mesmo em nós, pela graça santificante. Né? E mesmo ele pode usar de outro poder, ele usa de fato outro poder que é aquela graça inicial, né? A graça iluminativa, a graça atual. Né? Mas enfim, quando nós estivermos falando sobre os pecados, né? Falaremos propriamente sobre a graça. Mas se vê que ele está por tudo, né? Ele é a essência de tudo, Nosso Senhor é a essência de tudo. Então, nós não podemos destruir este meio sólido, né, de fazer-se acreditar em uma verdade, que é através do juramento. E também, né, se faz um falso juramento com o perjúrio. Né? Com o perjúrio. Ou seja, não cumprindo o juramento. Né? Que já seria do juramento promissório. Também se diz que esses falsos juramentos causam grandes danos, né, ao próximo. Lá em Zacarias 5, capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte: irá a maldição à casa do que jura falsamente em seu nome, né, e ficará no meio dessas casas e as consumirá, e a sua madeira e as suas pedras. Né? Então, Nosso Senhor manda um castigo aqui mesmo, ó, nessa própria vida, né, por estes que juram falsos, para estes que juram falsos. Né? Bom, e no juramento, dentro do juramento, tem algo que chama-se voto. Né? O que é o voto, propriamente dito? O voto, ele é uma promessa voluntária, né, feita a Nosso Senhor, pela qual uma pessoa se obriga, sob pena de pecado, a fazer uma coisa agradável a Deus. Isso é o voto. Então, o voto, ele é primeiro uma promessa, né, é uma promessa verdadeira, pela qual uma pessoa se obriga em consciência a fazer ou deixar de fazer uma coisa. Né? Logo, o voto, ele não é somente um desejo, um propósito, ele é de fato uma promessa verdadeira da qual nós devemos cumprir. Se eu fiz um voto, eu devo cumpri-lo. Uma promessa é feita a Deus, pois os votos só se fazem a Deus. Então, este voto, que é esta promessa solene, digamos, é feito diretamente a Nosso Senhor, a Deus. Né? Uma promessa feita a Deus de fazer uma coisa que lhe é agradável, ela deve ser cumprida, né? Porque supõe-se que aquele que faz o voto já teve uma reflexão madura sobre aquele voto que se faz. Por isso que quando um sacerdote, né, ele, antes de ser um sacerdote, ele faz toda esta caminhada no seminário da vida religiosa, né, para que ele esteja seguro daquele voto que ele irá fazer em sua ordenação subdiaconal, né, da castidade, da obediência, da pobreza, do espírito, né, principalmente da castidade. Ali, quando o clérigo faz aquele voto, né, entregando-se a Deus, ele não pode descumpri-lo. Né? Inclusive, caso ele tente se casar, este casamento seria nulo. Seria nulo. Por meios ordinários.
Então os votos devem se cumprir. Lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 ao 5, diz o seguinte: se fizeste algum voto a Deus, trata de cumprir sem demora, porque lhe desagrada a promessa infiel e imprudente. Mas cumpre tudo o que tiveres prometido. E é muito melhor não fazer nenhum voto do que depois de os fazer não os cumprir. Então, quem fez um voto deve se cumprir. Né? Deve cumprir com muito cuidado. Isso nós vimos então o preceito negativo, né? E no preceito positivo, né? Diz o seguinte, né, que no segundo mandamento Deus ordena que veneremos seu santo nome, invocando-o com devoção, confessando-o constantemente, zelando por sua honra e glória. Então é isso. Este é o resumo do segundo mandamento da lei de Deus. Então é isso, nós devemos tratar de honrar sempre o santo nome de Deus, sem jamais desprezá-lo, né, sem jamais desprezá-lo, obedecendo todas estas características, né, que nos proíbe Deus, né, para que esses mandamentos possam ser, para que este mandamento, perdão, possa ser obedecido. Ok? Bom, e o terceiro mandamento? O terceiro mandamento, ele nos diz: lembra-te de santificar o dia do Senhor. Esse já é o terceiro mandamento. Vimos que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? O segundo mandamento não invocarás o nome de Deus em vão, né? Ou seja, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? E respeitá-lo, honrá-lo, né? Venerar este santo nome, e tudo que se relaciona ao mesmo Deus, diretamente com Deus. E o terceiro mandamento seria um preceito que seria para guardar os dias do Senhor, né? Então, lembra-te de santificar o dia do Senhor. E este mandamento, né, diferente dos outros, ele não é um mandamento de lei natural. Por que ele não é um mandamento de lei natural? Né? Porque o homem, nós podemos pensar um pouco e perceber isto, ele não chega a uma verdade, né, da qual nos diz: bom, você deve guardar este dia propriamente, que no nosso caso, já na lei do Novo Testamento, seria o domingo, é o domingo, aliás. Ele não chega a esta conclusão naturalmente. Então ele está lá, nasceu na China, está lá num lugar, né, do qual não sabe qual, e nunca teve acesso à religião católica, e ele não pode chegar a esta conclusão sozinho: bom, eu devo guardar o domingo, dia do Senhor. Então este é um mandamento, né, que não entra nos preceitos de lei natural. E é exatamente por isso, né, que nosso Senhor, ele transformando a terra através de seu mistério salvífico, né, da sua redenção, ele impôs este dia para o domingo, depois de sua ressurreição. Porque no domingo é quando nós comemoramos a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a morte, né? É o dia em que os apóstolos se reuniam ali para celebrar a Santa Missa, a Eucaristia. Então, o terceiro mandamento, ele nos obriga a santificar o dia do Senhor. No Antigo Testamento, como todos já devem saber, o dia do Senhor era o sábado, justamente pelo tema da criação, né? Por causa da criação. O sábado, né, normalmente, ele significa aquele dia de descanso, um dia de descanso. Um dia de descanso dirigido ao Senhor, né? Como já dito, na Nova Aliança é o domingo. Porque Nosso Senhor ressuscitou no domingo, e também, né, porque o Espírito Santo, né, no dia de Pentecostes, que era um dia de domingo, desceu sobre os apóstolos e a Santíssima Virgem Maria, ali completando o nascimento da igreja. Por isso que se diz mais propriamente que o nascimento da igreja é no dia de Pentecostes, né? Não que a igreja tenha nascido somente ali, mas ali se completou, né, o nascimento da igreja, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, da igreja católica, como nós fazemos parte, da igreja católica, apostólica e romana, né? Então, pela ressurreição de Cristo, a obra da redenção foi confirmada, e pela descida do Divino Espírito Santo surgiu à luz a igreja, que nos aplica as regras da redenção. Perdão.
Então nós vimos que todo preceito, né, todo mandamento, ele tem um preceito negativo e um preceito positivo. Então o preceito né, ordenado no domingo seria de assistir devotamente à Santa Missa, e o preceito negativo é de nos abstermos de trabalho e serviço. Já veremos aí o que significa. Bom, nós podemos santificar o domingo por vários meios, né? Por vários meios. Primeiro, ouvindo o sermão, né? Comparecendo às instruções da religião e assistindo aos ofícios divinos à tarde, né? Normalmente, quem mora perto de um seminário, quem mora perto de uma casa religiosa, né? E aqui eu digo, para ser bem claro, de uma casa religiosa tradicional, né? Onde tem a missa de Nosso Senhor Jesus Cristo, a missa católica, né? A missa do modo que Nosso Senhor fez ali, o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, né? O mistério do Calvário, né? Isso é a missa, né? Não é essa festa que se faz aí como se fosse um culto protestante, isso não é a missa, né? Não se enganem. Enfim, quem mora ali perto de uma casa religiosa, quando eu era adolescente, né, estudava em uma escolinha na Argentina, né, da qual tinha um seminário próximo, né, seminário tradicional, e todo domingo à tarde eles faziam as vésperas, né, a oração solene das vésperas, lindo, aqueles cantos bonitos, né, e a gente sempre ia ali à tarde, depois da missa de manhã, tinha missa enorme de manhã, né, missa, digamos, paroquial, né, e à tarde tinha o canto das vésperas, né, a oração das vésperas. As pessoas iam ali, estavam rezando seu texto, estavam participando mesmo das vésperas, muito bonito, né. Então nós podemos santificar domingo ordinariamente através da missa, né, aos ofícios da igreja, né. Portanto, recebendo dignamente, né, os santos sacramentos, fazendo leituras piedosas e obras de caridade cristã, né. Entretanto, nós sabemos que nós estamos em uma crise atual, da qual muitas pessoas já não têm mais acesso aos sacramentos. Principalmente isso, os católicos, né, os que já estão convencidos da crise da igreja, do que já não aceitam esta protestantização dentro das estruturas da igreja, né, mas que não está na igreja, porque a igreja ela é católica, ela é santíssima, ela não pode errar, né, a sua liturgia é santa, a sua liturgia é boa, totalmente lícita. Então muitos que não têm esta participação, esta possibilidade de participar da Santa Missa, pode, né, ouvir um sermão, né, em sua casa, rezar o texto com a família, ou se a família não for católica, rezar o texto sozinho, né, se possível o rosário, fazer uma leitura espiritual, né. Tudo isso ajuda a guardar o domingo, mas o domingo ele deve ser guardado. Nós não podemos viver como pagãos, né. Não é porque nós não temos mais acesso a muitos não têm mais acesso ao sacramento que pronto, né, eu vou viver uma religião somente de teoria. Uma religião de teoria é falsa, ela não ajuda, ela atrapalha, ela mais atrapalha do que ajuda, né? Nós vemos muito dessas brigas nos nossos meios justamente por isso, porque se vive em uma religião de aparência, é uma religião da qual a caridade já não existe, da qual o respeito a Deus e ao próximo também não importa, né? Isso é mal, isso é muito mal. Então, nós devemos, de fato, tentar praticar a religião em sua essência, né? A essência da religião é amar a Deus Nosso Senhor, ser amado por Deus Nosso Senhor e amar o próximo para nós mesmos, né? Tendo a fé católica ali, né? Porque para amar a Nosso Senhor deve-se ter a fé, né? Deve-se ter a fé. Não se anda separados, as três virtudes, né? A virtude da fé, da esperança e da caridade. E a esperança é essa esperança de um dia nós podermos estar vivendo eternamente, olha só, eternamente com o nosso Senhor, né? Que é a própria felicidade, é o nosso próprio objetivo de vida, né? O objetivo da vida do homem, né, é chegar a viver eternamente com o nosso Senhor. Este é o objetivo da vida do homem. O homem que se desvia desse objetivo, ele certamente já está sofrendo duras penas aqui na Terra, né, através de seus próprios problemas pessoais, né, e também escolherá, porque é uma escolha livre dele, né, não morar eternamente com o nosso Senhor, que é a própria alegria, a própria felicidade. Nós devemos ter muito medo disso, porque no juízo, no nosso juízo particular, ali será revelado, né, o nosso destino. E no juízo final, no juízo universal, será revelado a todos os homens aqueles mínimos pensamentos, aquelas mínimas coisas que nós fizemos, né, por bondade ou mesmo por malícia.
Nós devemos ter muito cuidado com isso. Isso é uma verdade muito forte, no qual as pessoas já perderam. Nós não podemos perder essas verdades. Né? Mas, enfim. Então é isso que nos ordena, guardar o dia do Senhor. Né? Guardar o dia do Senhor, que é propriamente o domingo e os dias de festa. Né? Tem a Páscoa, a Ascensão, tem a Natividade, né? O Natal. Então tem aquelas festas obrigatórias da igreja que nós devemos participar também. E se nós não podemos estar presentes, pelo menos estejamos em alma, né? Com o Nosso Senhor, guardando os seus dias. Bom, e também este mandamento, ele nos proíbe trabalhos servis, né? Trabalhos servis. E esses trabalhos servis são aqueles trabalhos corporais, aqueles executados habitualmente, né, por empregados, jornalistas, operários, enfim. Então, esses trabalhos servis estão proibidos no domingo. Ademais dos trabalhos servis, também estão proibidos, né, aqueles que não são propriamente servis, mas que estão relacionados. Né? Não obstante, por serem ruidosos e estrepitosas, né, perturbam consideravelmente o silêncio que requerem os ofícios divinos. Né? Tais são os atos, os leilões, os atos judiciais, enfim. Esses trabalhos todos devem ser proibidos no domingo. Então, em uma sociedade sã, em uma sociedade saudável, né, que tenta ter um objetivo, né, para a sociedade, normalmente não se deveria nem abrir comércio no domingo, né? Como antigamente, já vivi em cidades assim, né, que o comércio no domingo não abria. E assim deve ser. Assim deve ser. Pois o domingo, ele é exclusivamente dirigido a Nosso Senhor, ao Senhor. Né? Mas não é somente aqueles que fazem os trabalhos de serviço que pecam, né? Mas também todos os que, sem necessidade, as exigem de seus empregados e operários. Então, estas pessoas, essas grandes empresas aí que exigem que de fato haja esses trabalhos nos domingos, esses grandes senhores estão pecando também. Né? Não somente os empregados, que muitas vezes os empregados podem pedir uma permissão ao sacerdote, sempre com a permissão de um sacerdote, né, para trabalhar no domingo por um caso de necessidade, né? Porque se ele não trabalha, vai morrer, não tem muito emprego. Então, há muitas condições que nos dificultam também cumprir, mas nós devemos ter este espírito de cumprimento da lei do Senhor. De cumprimento da lei do Senhor, que é guardar de fato o domingo. Nosso Senhor quer que nós guardamos os domingos. Então, se trabalha no domingo, se tem uma necessidade de fato de trabalhar no domingo, peça-se sempre a permissão ao padre. Né? Ao padre. Que é para dizer ali que eu não estou fazendo isso ordinariamente. Né? Estou fazendo isso que é porque eu necessito. Ok? Bom, mas no domingo, né, é permitido fazer certos trabalhos de serviço. Né? Se as autoridades eclesiásticas, como dito, dispensam. Né? Ou então quando a necessidade o exige, como já dito. Mas não se profana este preceito, o terceiro mandamento da lei de Deus, ou seja, de guardar os domingos, né, somente com trabalho e serviço. Também se profana, né, por obras más e pecaminosas, ou pecaminosas, por excessos e intemperanças, né, por jogos e diversões licenciosas, ou seja, que não são honestas, né, que não são honestas. Quando muitos ali fazendo aqueles jogos de apostas, né, isso não se pode fazer no domingo. Né? Mesmo aqueles esportes que no caso as pessoas falam muito palavrões, isso acontece muito em futebol, né? Isso também é ruim, né? Porque está saindo do espírito, né, do motivo de estarmos guardando o domingo. Então nós não podemos ser causa desses escândalos, não nós católicos, que queremos guardar os mandamentos do Nosso Senhor. Né? Então, nós devemos temer a profanação do domingo, né? Porque os castigos temporais eternos com que Deus ameaça os que profanam o domingo existem. Né? Nosso Senhor ameaçou quem profana o domingo, quem profana o dia do Senhor. Também devemos temer pela profanação do domingo. Para não profanarmos o domingo, deve também servir-nos a consideração de que é uma imperdoável leviandade consagrar tantos dias ao bem do corpo e da matéria, né, e não tirar nem um dia para o Nosso Senhor. E o dia que Ele exige, né, não é o dia que nós queremos, é o dia que Ele exige, o dia que Nosso Senhor exige. Então, de fato, é perder o seu norte, é perder o seu objetivo de vida ali. E outra coisa também, porque nós devemos guardar domingo, porque o domingo ele é propriamente aquele dia para nós professarmos a fé católica.
para nós anunciarmos, né, a toda a nação, a nós mesmos, a nosso Senhor e a toda a nação, os nossos compatriotas, né, que este dia é reservado especialmente a Nosso Senhor. A Nosso Senhor. Enfim, então lá em Ezequiel, capítulo 20, versículo 13, diz o seguinte: violaram inteiramente os meus sábados. Né? Hoje você entende por domingo. Né? Resolvi, pois, derramar o meu furor sobre eles no deserto e exterminá-los. Então Nosso Senhor, ele de fato abomina esta violação do domingo sem uma necessidade real. E no Êxodo, capítulo 31, versículo 14, diz o seguinte: aquele que violar o sábado será punido de morte. Então, aquele que violar o domingo, né, está pecando mortalmente. A mesma coisa. Lembramos que se faz uma analogia entre a pena de morte que se fazia no Antigo Testamento e o pecado mortal que nós temos no Novo. Ok? E, finalmente, o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, que é um mandamento bastante esquecido atualmente. É um dos mais importantes. Então, nós vimos que estes 3 primeiros mandamentos, eles se relacionam diretamente com Deus. E, a partir do quarto mandamento, que nós vamos começar hoje, ele se relaciona com o próximo. Por isso que quando Nosso Senhor foi questionado quais mandamentos deveriam ser obedecidos, ele resumiu todos estes 10 no seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, né? E ao próximo como a ti mesmo. Aí se resume todo o mandamento da lei de Deus. Ok? E nós vimos o que este amar significa, né? Não é amar, não é aquele amar sentimental, do qual estou amando a Deus em meu coração. Né? Isso não é amor, isso é sentimentalismo, isso é romantismo. Né? Mas amar de fato, seguir os mandamentos de Nosso Senhor, do modo que Ele nos disse para seguir. Isto é amar a Nosso Senhor. Isto é propriamente o amor. E não porque Ele apenas nos mandou, ou seja, isso também é bom, né? Obedecer simplesmente porque Ele nos mandou, mas nós encontramos propriamente uma liberdade quando nós passamos a obedecer os mandamentos e deixar de fazer o mal, porque aquela coisa é de fato má, porque eu estou consciente, né, e eu estou de fato, nada mais me faz perceber o contrário, que aquela coisa é má. Então, a partir do momento em que nós começamos a obedecer os mandamentos de Deus, não transgredir as leis de Deus por amor mesmo, é aí que nós encontramos nossa liberdade. Né? Que isso é o Espírito Santo que nos dá. Por isso nós rezamos no começo, né, que o Espírito Santo nos faça ver todas as coisas corretamente. Ou seja, isso quer dizer o quê? Quando eu vejo mal, eu abomino de fato mal por aquela coisa ser má. É isso. E eu estou feliz por fazer isso porque aquela coisa é má e o mal eu não desejo para mim, nem para ninguém. Então ali você encontra essa liberdade. Ali você encontra a sua verdadeira liberdade. Bom, honrar pai e mãe. Aqui eu passarei um pouco mais rápido para o vídeo não se alongar tanto, né? No quarto mandamento, Deus manda que os filhos amem, honrem, obedeçam aos seus pais e aos súditos também, e aos superiores. Então não é somente ao pai, se aplica também para os nossos superiores, né? E os súditos aos superiores. Então vamos ver quais são os deveres dos inferiores para os superiores, ou seja, dos filhos para os pais, do empregado para o empregador, né? Do subordinado para a quem ele está subordinado, né? A seu superior. Enfim. Os filhos, eles devem respeitar, amar e obedecer aos pais por 3 motivos. Primeiro, porque os pais estão no lugar de Deus, materialmente aqui, visivelmente, né? E porque depois de Deus são os seus maiores benfeitores. Terceiro, porque os pais devem educá-los para Deus e para a vida eterna. Então este é tanto a missão do pai para o filho quanto do filho para a mãe. E o filho deve ser obediente ao pai em tudo, né? Em tudo. Desde que esses mandamentos não transgridam as leis de Deus. Os filhos, eles pecam contra a honra e o respeito, né, devido aos pais, quando desprezam ou menosprezam os pais,
Quando trato os pais aqui como qualquer coisa, né? Como trato a minha amiguinha, a minha inimiga lá da escola, vai saber. Quando falam mal deles, então os filhos jamais devem falar mal dos seus pais. Quando você vê alguém falando mal do pai dele, olha, é melhor você calar, porque isso não está certo, entendeu? A não ser, claro, que tem uma justificativa muito, muito forte, né? Meu pai arrancou meu pé fora, é outra coisa. E quando os filhos também se envergonham dos pais. Quando os filhos se envergonham dos pais, isso também é um pecado contra a honra e o respeito devido aos pais. Isso acontece muito na adolescência. Na adolescência nós queremos criar um espírito de independência, um espírito de eu sou eu, né? eu sou maior, eu sou bonzão. E às vezes nossos pais, né, por não serem aquilo que nós queremos que eles sejam, acabam sendo desprezados por nós. E nós acabamos nos envergonhando deles e nós existimos como se os nossos pais não existissem. Isso é muito comum. Infelizmente é muito comum. Infelizmente. Mas isso é um pecado. Tá? Então não podemos nos envergonhar dos nossos pais. E quando nós respondemos nossos pais com aspereza, né, ou mal educadamente. Por isso que lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 17, diz o seguinte: quanto ao olho do que escarnece de seu pai, e do que despreza a mãe que o deu à luz, arranquemo-no os corvos que andam à borda das torrentes, e comam-no os filhos da águia. Ou seja, está, de fato, amaldiçoando aqueles que desprezam os pais. Não podemos, não é um direito nosso. Bom, isso é quando nós pecamos contra a honra devida aos nossos pais. E quando nós pecamos contra o amor que nós devemos aos nossos pais. Né? Então tem 4 formas de pecar contra o amor que devemos aos pais. Primeiro, quando lhes são ingratos e não rezam por eles. Quando eles são ingratos, não rezam por eles. Uma vez eu estava vendo acho que era um documentário, né, de uma família que faz muito tempo que os pais o educaram religiosamente, e quando esses filhos cresceram, esses filhos desprezaram seus pais pelo modo do qual eles foram educados, porque os pais não mostraram os luxos, não mostraram a sociedade, né, o materialismo, e eles se revoltaram contra os pais deles, né, por causa disso, porque os pais, durante toda a vida deles, educaram os filhos religiosamente. Né? E o mais interessante era o que as pessoas, né, comentavam ali nesse documentário, ali nos comentários que sempre tem, né? E as pessoas apoiavam a atitude dos filhos e diziam que os pais eram os irresponsáveis. Então, assim, nós vemos que todo este valor, o valor que se deve às coisas do modo que são feitas, foram invertidas. Né? Então, os filhos passaram a ser os bonzinhos, né? As ovelhinhas, e os pais como os malditos, os lobos. Quando os pais simplesmente fizeram o trabalho deles. Isso é muito triste, né? Então, quando nós somos ingratos e não rezamos por eles, nós pecamos contra nossos pais. Né? Quando nós os desejamos algum mal, né, ou fazemos algum mal para eles, também se peca contra amor. Quando nós entristecemos nossos pais, né, ou nós nos iramos contra eles. E quando nós não os socorremos em suas necessidades, quando nós os desprezamos, né, e não suportamos as suas fraquezas com paciência. Então, aos nossos pais nós devemos, de fato, uma certa veneração, né, mais propriamente do que qualquer outra criatura. Né? O exemplo disso era nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, cuidando de sua mãe na cruz. Né? Mesmo na cruz ali, sofrendo, derramando o seu sangue, nosso Senhor estava ali, lembrando de sua mãe. Sua mãe era Santíssima na cruz. Então nós vimos que se peca por irreverência, né, contra a reverência devida, contra o amor devido e agora contra a obediência devida. Né? Então, como se peca pela obediência devida, né, contra a obediência devida? Então se peca por 3 maneiras. Se não obedecem, ou obedecem mal. Meu filho, busca ali um copo de água para mim. Ah, não vou não. Aí você vai falando um montão de absurdos, né? Enfim, é um pecado. Né? Quando não respeitam suas admoestações, né? E se resistem aos castigos que lhes impõem pelas suas faltas. Por isso que em Deuteronômio, né, estará escrito: se um homem tiver gerado um filho contumaz e rebelde, que não atende às ordens do pai ou da mãe, e castigado, desdenha de obedecer, o povo da cidade o apedrejará, e ele morrerá para que os tireis o mal do meio de vós. E todo Israel, ouvindo isto, tema. Então, era castigado com pena de morte. O Senhor pediu, disse isso, ordenou, aliás, né, lá no Antigo Testamento.
Então, por isso que lá em Deuteronômio ainda diz: maldito que não honra seu pai e sua mãe, e todo o povo dirá: assim seja. Então, quando nós desobedecemos nossos pais, nós estamos pedindo a ira de Deus contra nós. A ira de Deus contra nós. Mas os filhos que obedecem, né, aos pais, com respeito, com obediência, com amor, eles podem esperar todos os prêmios de Deus. Por isso que lá em Efésios capítulo 6, versículos 2 ao 3, diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento que tem promessa, a fim de que sejas feliz e tenhas larga vida sobre a terra. Então agora nós veremos rapidamente os deveres dos súditos, né, para com os superiores. Então nesse mandamento, não é somente aos pais que nós devemos respeito, amor, obediência, mas também aos nossos tutores, mestres, patrões, governadores, né, bem como a todas as autoridades eclesiásticas e civis. Então esta afronta que nós vemos aí na internet, né, por tudo que um presidente faz, ou tudo que ele deixa de fazer, enfim, né, essa coisa que às vezes não é necessário, né, isso também é um pecado. Isso também é um pecado, criticar por criticar. Né, criticar porque é moda criticar. Isso é ruim. Isso não é espírito católico. O católico ele é obediente. Né? Mesmo que você veja os mártires, né, eles obedeciam ali aqueles imperadores, né, até o momento que os imperadores os obrigavam a fazer algum pecado. Quando os obrigavam a fazer algum pecado, como colocar um grão de incenso a algum ídolo, eles não obedeciam, porque antes obedecer a Deus que aos homens. Né? Antes obedecer a Deus que os homens, ali eles morriam. Mas não é o caso, né? Não é o caso de nossos governantes, pelo menos até agora, nessa situação. Então nós devemos ter um certo respeito com as autoridades constituídas, né? Porque toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade vem de Deus. Ok? Então a crítica por crítica ela não é saudável. Ela não vem de boas intenções. Nós devemos respeitar, amar e obedecer os nossos superiores, como a nossos pais, porque são substitutos ou auxiliares dos pais, ou de algum modo têm sua parte na autoridade e nos direitos dos pais. Os empregados devem a seus patrões, né, respeitar os patrões e obedecer-lhes, zelar pelos interesses dos mesmos e cumprir fielmente as obrigações impostas pelos empregos. Então, nós estamos cumprindo a lei de Deus quando nós trabalhamos bem. Sermos bons trabalhadores. Né? Bom, o que deveres temos de cumprir para com os superiores? Para os superiores nós devemos também tudo aquilo, né? Amar, honrar, obedecer, submetermos prontamente às suas ordens, cuidar do sustento, né? Segundo a lei e o costume. Cuidar dos sustentos. Né? Isto a mesma coisa se aplica para os superiores eclesiásticos. Para os superiores eclesiásticos, para o padre, né, nós devemos também honrá-los, amá-los como representantes de Deus, né, e como nossos pais espirituais. Também devemos nos submeter prontamente às suas ordens. Né. E terceiro, cuidar de seu sustento, do mesmo modo, segundo a lei e o costume. Né, segundo a lei e o costume. Por isso que lá em Eclesiástico, capítulo 7, versículo 31, diz o seguinte: teme o Senhor com toda a tua alma e venera os seus sacerdotes. Venera os seus sacerdotes. E em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, diz o seguinte: obedecei aos vossos superiores e sede-lhes sujeitos, porque eles velam como quem há de dar conta das vossas almas, para que façam isto com alegria e não gemendo, pois isto não vos convém. Né? Então devemos de fato este amor, esta honra e este respeito aos superiores eclesiásticos. Né? E para os superiores civis, nós estamos obrigados a prestar às autoridades civis, né, respeito, fidelidade e conscienciosa obediência. E quando aqui se diz conscienciosa obediência, né, diz o seguinte: olha, até enquanto ele estiver mandando fazer algo lícito, eu devo obedecê-lo. Ok? Quando nos manda fazer algo ilícito, ou seja, desobedecer o mandamento da lei de Deus, aí não. Aí é outra coisa. Nós também devemos assistir às nossas autoridades civis, né, quando há necessidade, quando existe a necessidade, e defendê-los com nossos bens e nosso próprio sangue contra os inimigos da pátria. Então nós devemos apoiar
Por isso que um certo patriotismo também é católico, né? Um certo patriotismo, o bom patriotismo, desde que esteja este patriotismo submetido às leis da Igreja e de Deus, né? Todo o poder e autoridade dos superiores eclesiásticos e civis vem de Deus, né? A quem representam os eclesiásticos no domínio espiritual e os civis em negócios temporais. Por isso que lá em Romanos 13:1 diz o seguinte: não há poder que não venha de Deus, e os poderes que existem foram instituídos por Deus. Por isso que Nosso Senhor também disse, no momento ali, né, quando foi questionado sobre se devia pagar imposto ao César, ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é cristão, isso é doutrina católica. E nós pecamos contra essas autoridades, né, eclesiásticas e civis quando nós a desprezamos, quando nós fazemos críticas e maledicências temerárias, também por oposição e revolta, por recusa em pagar as devidas contribuições, até nisso, né, sonegação de imposto, etc. Enfim. Por isso que diz o seguinte, né, em Romanos, lá: aquele, pois, que resiste às autoridades, resiste à ordem de Deus, e os que resistem atraem sobre si próprios e condenação. Sobre si próprios, a condenação. É, pois, necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo temor do castigo, mas também por motivo de consciência. Pagai, pois, a todos o que lhe é devido, a quem tributo, o tributo, a quem imposto, o imposto, a quem temor, o temor, a quem a honra, a honra. Né? Então, é isso. É esta a forma católica de se comportar. Então, é preciso obedecer aos pais e superiores quando mandarem alguma coisa que diante de Deus quando é preciso desobedecer às autoridades eclesiásticas, inclusive, e civis, né? Quando estas autoridades mandarem alguma coisa que seja ilícita perante Deus, né? Pois deve-se obedecer antes a Deus que aos homens, como diz lá em Atos dos Apóstolos. Do mesmo modo, nós devemos a honra aos idosos, né? Então, nós devemos ter uma certa veneração aos idosos. Mas também, né, como todo dever, como todo direito, né, exige um dever, os pais, os superiores, os governadores, pessoal, essas pessoas a quem os inferiores obedecem, também devem obedecer e seguir certas regras, né? Então, o quarto mandamento, ele compreende também os deveres dos pais e superiores. O primeiro e mais santo dever dos pais para com os filhos, primeiro, consiste em educá-los para Deus e para a vida eterna. Por isso, os pais eles devem, primeiro, rezar para os filhos, educá-los na religião católica, acostumá-los desde cedo à piedade e às boas obras, principalmente pelo bom exemplo, né, dar-lhe uma esmola ao mendigo, alguma coisa diante dos filhos, para que eles possam ver, dar bom exemplo, né, moralmente, na religião, enfim. Os pais também devem preservá-los do perigo, né, e castigar as suas faltas com caridade. O segundo dever importante dos pais consiste em cuidar do bem dos filhos, né, do bem-estar dos filhos e progresso temporal também, né, do progresso temporal deles. Por isso eles devem conservar seus haveres em condições convenientes e, se necessário, procurar aumentá-los, né, cuidar convenientemente do alimento, vestuário e da saúde dos seus filhos, acostumá-los desde cedo ao trabalho e fazer que aprendam que lhes pode ser útil, né? Então, ensinar os filhos a trabalhar. Porque hoje nós temos um montão de gente, um montão de jovens, de gente mole, né, que não sabe fazer nada porque nunca trabalharam em casa, né? São acostumados por seus pais. É aquilo que nós chamamos de meninos mimados, né? Isso não é cristão, né? Essa educação, né, de conceder tudo aos filhos sem nada, ou seja, sem exigi-los algo, né, que seja propriamente para a educação deles, isso não é cristão. Então os pais eles negligenciam os deveres para com os filhos, principalmente quando não lhes dão uma boa educação cristã e católica, e pecam gravemente, e além disso tornam-se participantes dos pecados de seus filhos, e não poucas vezes são a causa de sua perdição temporal e eterna. Então é um dever enorme que os pais têm em relação aos filhos. Do mesmo modo, existe o dever dos superiores em relação aos súditos, né? Então,
quem é professor, né, tem o seguinte dever para com seus súditos, seus alunos, né, de cumprir todos aqueles deveres do quais os pais são obrigados a cumprir em relação aos seus filhos e, ademais, né, de tratar os seus alunos, né, e quem é, digamos, superior, quem é chefe de uma empresa, etc., quem é um empregador, né, todos eles devem tratar os empregados com caridade, e os alunos também com caridade, né. Em relação do patrão ao seu súdito, pagar o que lhe é devido, né, pagar o que lhe é devido. E também animá-los com palavras e bons exemplos, né, e afastá-los de más ocasiões, né, de más ocasiões. A mesma coisa se aplica dos deveres dos superiores para com os súditos, né, de um governo, né, de um governante para com aqueles do qual ele governa. Promover, segundo suas forças, o bem-estar dos súditos, né, exercer o seu ofício com sabedoria e justiça, castigar o mal e dar a todos o bom exemplo por sua conduta cristã. Então, esse é o dever de um governante para com o seu povo. Então, do mesmo modo que se tem obrigações, né, também, do mesmo modo que alguém, recebe esses deveres de seus súditos, os superiores também têm obrigações àqueles que são submetidos a ele, né? Então, para não alongar mais, já passamos bastante do limite, né? Nos vemos na próxima aula. Espero publicar a cada semana uma aula ou duas. Como estou em período digamos, de estudos para receber as ordenações, né, tanto diaconal como sacerdotal, estou bastante ocupado, mas eu espero fazê-lo com mais frequência. Então é isso, que Deus os abençoe, os proteja, né? Salve Maria e até a próxima.